Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos fiéis, o Evangelho de hoje apresenta-nos o anúncio que nosso Senhor Jesus Cristo faz a seus apóstolos da sua iminente paixão, dizendo: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá todo o que escreveram os profetas do Filho do Homem. Porque ele será entregue aos gentios, e zumbado, e açoitado, e cuspido, e depois de o terem açoitado, mata-lo-ão. E no terceiro dia ressuscitará. Este subir a Jerusalém, nosso Senhor, e nós, seus discípulos com ele, é propriamente a espiritualidade da Quaresma. Subir com Jesus a Jerusalém para partilhar com ele a sua paixão, carregar a cruz em união com ele. É um linguagem que também para nós, como para os apóstolos, é um pouco misterioso, ou muito misterioso. O Evangelho continua dizendo: eles, os 12, os íntimos de Nosso Senhor, não entenderam nada disso. Esta linguagem, a linguagem da cruz, era desconhecida para eles. Eles não entenderam o que ele estava dizendo. Eu dizia que a espiritualidade da Quaresma é subir com Jesus a Jerusalém para sofrer com ele. Na realidade, a Quaresma é o exercício cotidiano da nossa vida cristã. Com toda a série dos sofrimentos, de esforços, de adversidades que engloba a nossa vida cristã. Mas como a Igreja sabe que negligenciamos frequentemente este exercício de nosso combate espiritual para merecer o céu e para expiar nossas faltas, nos oferece durante a Quaresma 40 dias para nos dedicarmos a ela de forma mais generosa e mais constante. Pero a Quaresma é nossa vida cristã. Durante estes 40 dias, aplicándonos especialmente às exigências desta vida cristã. É aqui que também nós, como os apóstolos, temos dificuldade em compreender esta linguagem da cruz, esta linguagem do sofrimento, esta linguagem do esforço que reclama de nós a vida cristã. Se levarmos a visão, veremos que este esforço não é outro senão o que nosso Senhor anuncia hoje no Evangelho. Ele vai para Jerusalém, a sofrer, acompanhado dos seus discípulos. O Senhor deve sofrer. Por que o Senhor deve sofrer? Por que deve passar esta paixão? Por causa do pecado original, que ele deve expiar. Ele exige, então, que a expiação que ele oferece como cabeça, esta expiação da cabeça deve descer também nos membros, que somos nós. Nós devemos partilhar essa paixão de Nosso Senhor na medida em que a providência, em que Nosso Senhor determina para cada de nós. E eu acho que para compreender e para aceitar melhor a cruz da nossa vida cristã, nada nos pode ajudar tanto como ter o exemplo de um homem eminente, no qual podamos ver-nos refletidos. O caso do rei Davi, eu escolhi o caso do rei Davi porque durante toda a Quaresma a Igreja nos fará rezar cada dia o Salmo 50. O Salmo 50 que é o Salmo do arrependimento do rei Davi. Então, pegar ao rei Davi como exemplo da penitência que nós devemos fazer. Nos diz a Sagrada Escritura que este rei, retirado do seu rebanho, escolhido por Deus para governar o seu povo de Israel, era inicialmente um jovem de muita virtude, muito virtuoso, e viveu durante muito tempo, especialmente durante o tempo em que o perseguia Saúl, viveu na inocência da sua vida. Ele nos recorda em muitos salmos como ele sempre tratou de agradar a nosso Senhor, como sempre tratou de caminhar na inocência da sua vida. Ego in innocencia mia ingresso sum. E por isso ele pedia a Nosso Senhor
de separar a súa causa da causa dos pecadores. Judícame Deus, e dixer a causa mía de xente non santa. Era David na súa inocencia, na súa pureza de vida. Mas depois, cando ya foi electo rei de Israel, depois de algunos anos, negligenciou súa vigilancia. Negligenciou a vigilancia con que ele mantenía esta virtud diante de Noso Señor, e dice a Sagrada Escritura que estando un día en Jerusalén, era o tempo da guerra, ele ficou en Jerusalén e viu do terrado de seu palacio unha muller que se estaba lavando. Inmediatamente se apaixonou por ela, Betsabé, era o nome da muller, mandou trazerla diante dele, embora ele tivese sido informado que era a esposa do seu general Urias, que estaba nesse momento combatiendo por o reino do rei David, e cometeu adulterio con ela. E non só iso, mas depois Betsabé le dice que tiña engravidado por este adulterio. Entón o rei David non ten outro pensamento que mandar matar o seu marido Urias. Entón, dois pecados, o pecado do adulterio e o pecado de asesinato, para escapar da deshonra e tamén para tomar Betsabé como súa esposa. Cando o fillo de Betsabé nasceu para ele, Deus ten compasión do rei David e le envía o profeta Natán. Cando o profeta Natán chega para advertir, para amoestar o rei David do seu pecado, do seu dobre pecado, o fillo já nasceu, o rei David ficou no pecado sem se arrepentir durante casi un ano. Unha miseria moito grande, un home tan justo que fique depois por esta queda casi un ano en pecado, sen se arrepentir, sen pedir perdón a Noso Señor. Então, o rei David recibe mansamente a corrección do profeta Natán de parte de Noso Señor, confesa o seu pecado e manifesta o seu arrepentimento. E o Señor, entón, le dice que ele le perdoaba o pecado, a culpa queda perdoada, pero non queda perdoada a pena que ele debe pagar por ese pecado. Distingamos aquí no pecado a culpa e a pena. A culpa é má. Ofendemos a Noso Señor. Non pode vir de Deus. A pena ven de Deus. A pena é restablecer o orden. Então, o pecado é que fica perdonado, pero a pena, Noso Señor diz ao rei David, o fillo que te nasceu de Betsabé morrerá. Ese fillo morre. E depois eu vou suscitar da tua propia casa muitas adversidades contra ti. Então, especialmente a rebelião e a morte de seu filho Absalão. E aí temos então a figura do rei Davi como modelo de penitência. A partir desse momento, a partir daí, o profeta, o rei Davi recebe e aceita todos os sofrimentos que o Senhor le envía en este espírito de penitencia resignado, reconhecendo que merece estos castigos, que merece estas penas, estos sofrimentos, e vendo neles o camiño para reparar os seus pecados na presencia de Deus. E os sentimentos que ten en ese momento o rei David, nos quais persevera depois, están, como dizía, no Salmo 50, que ele compôs por ocasión deste seu arrependimento. Então, ele realmente aceita a penitencia que o Señor impõe a ele e alcanza desta maneira uma santidade maior do que se nunca tivesse conhecido a súa fraqueza e miseria pessoais. Ele conoce a súa miseria, ele conoce o sentimento de saber compadecer do pecador, porque ele mesmo é pecador, ele desconfía das súas forzas, ele confía no Señor, no perdón do Señor, ele fica máis humilde, ten moitas vantagens, moitos frutos desta queda que o Señor permitiu,
como también permitió esta queda en San Pedro, como también permitió en Santa María Magdalena. O Señor se vale de nuestros pecados para nos hacer humildes y para nos dar a convicción de que debemos sufrir adversidades por causa de nuestros pecados, perdoados cuanto a culpa, pero que todavía debemos expiar cuanto a pena. Pues, queridos fiéis, aquí tenemos un ejemplo de cómo nos mesmos debemos enfrentar a luta e o esforzo propios da cuaresma. Por un lado, debemos reconocernos pecadores e culpados como o rei David e manifestar durante a cuaresma o noso máis vivo arrependimento. Hemos de traballar este espírito de compunción, ese arrependimento habitual por nosos pecados durante a cuaresma, ayudándonos dos textos das misas da cuaresma. Son textos preciosísimos. As misas da cuaresma son unha joia. Então, ler os textos e os señores verán que a disposición principal dos textos da cuaresma é a confianza en Deus. Non é un arrependimento triste, non é un arrependimento cheio de amargura, non, é un arrependimento cheio de confianza na misericordia de Deus. Então, o pecado original, como dizia, perdoado respeito da culpa, deixa en nós moitas tendencias, moitos desordens, aos quais cedemos moitas veces e talvez por moito tempo, ofendendo así o Señor. Então, recoñecemos pecadores. Pecade. Señor, eu pequei contra ti. E tamén por iso, como o rei David, debemos nos recoñecer que somos dignos de sofrimentos e adversidades para expiar esos pecados. Mas non unha expiación cualquier. Unha expiación que ten unha característica, é unha expiación pola cual nos partillamos das expiacións de noso Señor Jesucristo. Somos sireneus, nos convertimos en sireneus que ayudan a noso Señor a chevar a cruz. Os sufrimentos da cabeza durante a cuaresma comenzan a descer os seus membros, que somos nós. E desta maneira, noso Señor exige que os seus membros, sendo membros de unha cabeza coroada de espinas, tamén teñan a súa parte nos sufrimentos, nas adversidades, as que a providencia determina. É importante ver que esta cruz, que nos asusta, naturalmente, que se torna para nós incomprensível, como para os apóstoles, non coñecemos ben esta linguaxe da cruz, non é unha cruz no ar. É algo moito concreto. É feita, esta cruz, dos esforzos exigidos para a nosa vida cristá, que depois do pecado original é para nós difícil e sofredora. Son os sacrificios exigidos pela nosa fiel observancia dos mandamentos de Deus e da Igreja. Então, cumprir os 3 primeiros mandamentos, amar a nosso Senhor, non usar en vão o seu santo nome, santificar as festas, os outros 7, honrar pai e mãe, non matar, non guardar rencores, non caer en pecados de impureza, non roubar, non mentir. Todo iso reclama de nós sacrificios, esforzos. Esa nosa cruz. Que moitas veces non recoñecemos. Cando pensamos na cruz, pensamos unha adversidade, unha sufrencia insoportável. Non, nosa cruz é esa exigencia, ese esforzo, ese sacrificio que reclama de nós a observancia dos mandamentos de Deus. Son os sacrificios que nos son impostos, pero o noso deber de Estado, que tamén é exigente, sacrificado. Son esforzos que facemos para non nos deixarmos levar pelas máximas do mundo, para nos manifestarmos sempre como católicos, superando o respeito humano. Son tamén as privações que impomos a nós mesmos para non ofender a Deus novamente, especialmente naquelas coisas en que estamos máis acostumados a ofenderlo. Esa é a cruz que nós debemos levar durante a cuaresma, na cual debemos nos exercer.
exercitar durante estos 40 días de Cuaresma de manera constante. Carísimos irmãos, Don Lefebvre incutía fortemente en nós como a religión católica e a vida cristã se baseia na noção do sacrificio. Porque se funda, dizia ele, no sacrificio de nosso Senhor Jesus Cristo, perpetuado na Santa Misa. Ele nos dizia-nos que todo o segredo da civilização cristã repousa na compreensão do sacrificio. Compreensão do sacrificio, não como um mal, nem como uma dor insuportável, mas como um partilhamento, uma participação aos sofrimentos e dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhando, dizia Monsenhor Lefebvre, para isso a cruz, assistindo enquanto puder a Santa Misa, que é a continuação da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário. Dizia estas belas palavras. Era o sermão de seu jubileu sacerdotal, o ano 79. Dizia Monsenhor Lefebvre, quando o sofrimento é compreendido, torna-se alegria. O sofrimento torna-se um tesouro, porque estes sofrimentos, unidos aos de nosso Senhor, unidos aos de todos os mártires, unidos aos de todos os santos, de todos os católicos, de todos os fiéis que sofrem no mundo, unidos á cruz de nosso Senhor, tornam-se um tesouro incalculável, um tesouro inefável de extraordinária eficácia, para convertir as almas e para salvar as nossas próprias almas. Muitas almas santas, cristãs, quiseram sofrer para se unirem mais estreitamente a nosso Senhor Jesus Cristo. E terminava Don Lefebvre dizendo, esta é a civilização cristã. Então, baseada na noção de sacrifício. Então, caríssimos fiéis, que Nossa Senhora de Lourdes, cuja festa teríamos que celebrar hoje, 11 de fevereiro, que ela nos encoraje e nos ajude a enfrentar de forma cristã o esforço cuaresmal deste ano. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.